Sejam muito bem-vindos. Percebam que vai ser diferenciada essa live, né? Conseguem perceber a diferença de iluminação que a gente fez aqui hoje, né? Conseguem perceber a diferença, né? De textura, né? De intensidade, de cor, né? De cada uma desses, de direção também, né? De cada uma desses pontos de luz. Vocês conseguem perceber quantos pontos de luz tem aqui? Então, hoje a live nós vamos falar os segredos por trás, né, de uma iluminação incrível. O que são esses segredos, né? Lembrando que não existe fórmula mágica, mas eu vou focar aqui no que realmente importa, né? No que realmente faz diferença. E que segredos são esses, né? Nossa, os grandes segredos. Cara, quando a gente fala de iluminação, a gente tem que pegar na base, né? A gente tem que pegar na base ali do que realmente importa e do que realmente faz diferença na nossa fotografia. E um dos grandes erros, né, de quem está criando uma iluminação, está montando uma iluminação, é tentar fazer grandes gambiarras, grandes luzes complexas, né, fazer um esquema de iluminação muito complexo, sem antes entender a base da iluminação, né? Porque a iluminação, ela tem que ser vista, ela deve ser vista de forma simples, de forma objetiva, né? Então, é isso que eu busco mostrar nos meus conteúdos, na minha fotografia. Uma luz simples, uma luz pensada de forma estratégica, um ponto de luz pensado de forma estratégica, né? Ele pode trazer resultados incríveis e que pode ser confundido, né, com uma luz complexa, numa luz extremamente complicada, né, de se decifrar, mas a grande sacada aqui está em entender qual que é a base da iluminação, quais são as características da luz, né, as principais características da luz que vão influenciar na nossa fotografia e como a gente utilizar isso ao nosso favor, beleza? Quem está no YouTube e quem está no Facebook também, consegue perceber com mais definição essa iluminação, né? Conseguem perceber o detalhe de cada luz ali. Talvez isso não fique muito claro já de cara, né? Mas consegue perceber que existe uma parada diferente, algo pensado ali, né? Algo que remeta a uma luz de cinema, que remeta a uma tridimensionalidade, uma luz com mais personalidade, né? E o que eu estou mostrando aqui hoje de iluminação conversa muito bem, né, com o que a gente conversou ontem. Eu não estou utilizando essas luzes aqui, né, esses pontos de luz, para iluminar. Esse não é o sentido, né? O sentido é trazer tridimensionalidade para a imagem, é trazer destaque, é mostrar ênfase, né? Então, eu vou mostrar aqui passo a passo, né, de como a gente pensou esse esquema de iluminação, que é um esquema de iluminação que deve ser visto, né, de forma muito simples, certo? Mas não menosprezado, né? Não dá para a gente menosprezar 3 pontos de luz, tal, coloca ali. A gente tem que pensar de cada ponto de luz desse, que luz é luz, tá? Então, eu estou utilizando aqui lâmpada, estou utilizando LED, né? Estou utilizando lâmpada no fundo, LED a bateria, né? Então, são diferentes fontes de luz, né? E elas estão conversando entre si. Poderia utilizar vela, poderia utilizar qualquer outra fonte de luz. Galera, luz é luz. Então, quando a gente está pensando numa fotografia, quando a gente está pensando e planejando uma iluminação, tem que utilizar ao máximo todos os recursos que a gente tem. E ali que está a grande sacada do flash, né? Que eu tenho uma fonte poderosa de iluminação que eu posso criar qualquer um desses pontos de luz, tá? E também, vamos supor, aqui atrás a gente tem uma lâmpada, né? Eu tenho uma lâmpada atrás aqui, jogada para o meu fundo. Então, vai influenciar muito, né? Se eu estou em um ambiente interno, qual que é a direção dessa minha lâmpada para o fundo, né? Qual é a área de cobertura de luz dessa minha lâmpada, né? Como eu estou mandando a direção, como eu estou mandando a intensidade de luz, né? Porque se eu tiver uma luz muito fraca aqui e uma luz muito forte como minha luz principal, eu vou
Eu não vou estar conversando ali, porque elas precisam estar conversando em intensidades, né, diferentes. Tem que mostrar que a luz mais intensa ali é a minha luz principal, né? A luz que vai passar a mensagem, vai passar o conceito da minha fotografia. Mas essa luz de fundo aqui, ela poderia muito bem, ó, por isso que eu falo, luz é luz, né? Poderia ser muito bem o pôr do sol lá, né? Poderia ser o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou o sol, enfim. O nosso fundo lá vai estar incidindo luz. Então, a gente tem que pensar como extrair o máximo disso, dessa situação de iluminação. E quando a gente não tem, né? Quando a gente não tem essa luz à nossa disposição, que é o que eu falo muito, de não ficar escravo, né? Não ficar escravo da luz do sol. Utilizar ela ao nosso favor. Tá vendo aqui no meu cabelo, ó? Vai bater a porta. Poderia muito bem ser a luz do sol incidindo aqui na minha cabeça, né? E se ela tivesse de lado oposto, se ela tivesse aqui na minha frente, causaria outra característica de iluminação, né? O meu rosto ali, ele ia ficar com outra cor, que é outra característica da luz, muito importante, né? Porque quando a gente fala de iluminação, das características de iluminação ali, a intensidade da luz, né? A natureza da luz, tá? A cor da luz, a cobertura da luz, essas são as principais características da luz que vão influenciar muito a nossa fotografia. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando também de sentimento, a gente está falando de sinestesia. Com certeza, se aqui no meu fundo tivesse uma luz azul, a vibe dessa iluminação mudaria por completo, né? Se eu tivesse aqui uma luz totalmente oposta, que é essa luz, que aqui está uma luz, um rosa, avermelhado, né? Eu não sei que cor exatamente vocês estão vendo aí. Mas se tivesse outra cor, era outra mensagem. Se tivesse um verde, se tivesse um azul, né? Se tivesse um amarelo, é outro esquema de iluminação, é outra pegada. Uma característica de uma luz ia mudar totalmente a minha iluminação, né? Totalmente a mensagem da minha fotografia, o conceito da minha iluminação. Então, da mesma forma, se essa minha luz aqui tivesse outra cor, da mesma forma, essa minha luz, então eu vou desvendar aqui, passo a passo, de cada uma dessas luzes, tá? Para vocês entenderem qual que é a base da iluminação. E como influencia, né, a gente pensar de forma individual. Eu bato muito nessa tecla. Pensar de forma individual para cada ponto de luz, pensar de forma individual na nossa fotografia, na nossa composição. Não tentar resolver tudo de uma vez só, né? Então, quando a gente pensa de forma individual, a gente potencializa cada pontinho de luz ali, né? Para a gente pensar que mensagem a gente quer trazer com aquela iluminação. Então, imagina que quando eu falo em sinestesia, o que é sinestesia? É ativar outras sensações ali, né? Através da cor, me remete a um sentimento, me remete a algo bom ou a algo ruim, né? Se eu, por exemplo, eu vou fazer umas fotos de um pôr do sol, eu não vou jogar uma gelatina azul lá, né? Se eu vou fazer uma fotografia linda de pôr do sol, que eu quero que passe calor, que eu quero que passe aquela sensação, né, de aconchego, né? Ou se eu estou fotografando por exemplo, um casal, né, e eu quero equilibrar um casal em ambiente interno, e eu quero equilibrar com a lareira, que é outra fonte de luz, né, outra fonte de luz lá no fundo, e eu quero pegar um casal abraçados ali no cobertor, cada um com a sua taça de vinho, né, conversando ali, paquerando, né, olha o quão importante vai ser o fotógrafo utilizar da luz a seu favor para trazer a mensagem, para deixar mais forte a mensagem daquela fotografia, né? Então, se eu faço essa iluminação com uma gelatina laranja, né, remetendo a tons quentes, eu vou estar ativando, vai estar conversando a minha iluminação com a mensagem daquela fotografia. A linguagem fotográfica fica muito mais clara, né? Se a gente trabalhar com a luz a nosso favor. Galera, estou falando de um ponto de luz, né? Estou falando de um ponto de luz e de uma característica desse ponto de luz. Eu não posso fazer nessa minha luz aconchegante, imagina o casal lá na frente da lareira e tal, uma luz estourando, né? Se eu fizer uma luz estourando ali, a intensidade da minha luz, que é outra característica da luz, ela também vai estar indo de contra ali. Tudo precisa conversar, né? Ou seja, dentro da minha linguagem,
de iluminação, eu posso encaixar a linguagem ali da minha fotografia. Então, imagine esse casal ali, agora, imagine esse casal, se eu jogasse um flash com gelatina azul para eles, né? Um flash cru ali, ou seja, um flash com uma luz extremamente dura, né? Quebrando totalmente esse aconchego dessa fotografia, vai desconversar, né, totalmente a mensagem dessa fotografia, vai ficar desconexo. Tem partes, tem situações, né, que cabe muito bem a gente fazer essa proposta, criar um contraste de cores, né, criar um contraste de iluminação, né, luz dura juntamente com luz suave, luz quente com luz fria, né? Mas quando a gente quer encaixar o flash, né, na nossa iluminação, na nossa mensagem da fotografia, tudo tem que estar conversando ali, tá? Inclusive, quando a gente faz esses dois extremos, né, esse contraponto, luz muito quente, uma luz muito fria, isso também causa equilíbrio. Isso também é pensar de forma estratégica na iluminação, né? Se eu, por exemplo, estou fotografando uma imagem e que numa imagem, vocês já ouviram falar de camadas, né? Tem as camadas psicológicas ali de uma imagem. Eu faço uma fotografia ali, imagina, faço uma fotografia de um casal aqui, imagina uma fotografia publicitária, tá? Um casal, um do lado do outro, um de frente para o outro ali, olhando nos olhos, ele com a mão embaixo do queixo dela ali e tal, e ele um pouquinho para o lado, na mesma fotografia, tá? Um pouquinho para o lado, um casal extremamente pobre, né? Um casal de mendigos ali, extremamente pobre, numa situação desfavorável, né? E eu estou trazendo na mesma fotografia essas camadas psicológicas. Dentro da fotografia, meu olho vai correr naquela imagem, né? E vai pensar de forma diferente, criando um contraste juntamente com essa sinestesia. E o que vai me ajudar ali? O estilo de iluminação que eu mandar para cada ponto da imagem ali, dessas pessoas, né? Então, para aquela iluminação de que eu quero passar uma mensagem de aconchego, de algo tudo muito bem, tudo muito legal, eu vou mandar aquela iluminação pensada de forma individual, né? De uma forma. E para aquele outro casal que está do lado ali, imagina um casal entrando no mercado, né, todo apaixonado e tal, falando umas coisas para a namorada, e o outro casal ali do lado pedindo esmola na porta do mercado, né? Então, como que eu quero fazer o telespectador não, né? O espectador da minha imagem ativar sensações nele, sensações diferentes. Então, essa é uma forma muito legal de trabalhar com a iluminação. Trabalhar uma luz menos intensa ali, né? Porque não é o motivo principal da minha cena, aquele casal, né? Ou, então, se eu quiser fazer com que ele seja o motivo principal, mostrar isso de forma dramática, né? Trazer não uma luz fofinha, algo dramático, uma luz que remeta, né? Que não está tudo bem, algo que cause estranheza ao nosso olhar, né? Então, quando a gente pensa na iluminação de forma a nos ajudar na nossa fotografia, as coisas começam a engrenar de forma diferente também, né? Pensando de forma individual, pensando de forma a ponto por iluminação e pensar ali de forma estratégica, né? De forma a cada característica ali de cada ponto de luz a nos ajudar, a nossa fotografia dá um salto, porque aí a gente começa a colocar tempero na nossa iluminação, né? Para cada ponto de iluminação. Galera, não precisa ter 4 pontos de luz, não precisa ter 4 flashes, não precisa ter 3, 2. Com um ponto de luz, eu vou mostrar aqui, dá para fazer muita coisa, né? Sabendo utilizar isso, as características da iluminação a nosso favor, que são intensidade da luz, cor da luz, cobertura da luz, né? Direção da luz. Então, a cor influencia muito nessa questão de sinestesia, a mensagem que a gente vai passar, né, nessa fotografia. Então, vamos lá. Então, galera, eu vou desligar as luzes aqui e vou mostrar para vocês como que esses pontos de luz aqui conversam, tá? Manda aí para mim. Quantos pontos de luz tem nessa iluminação que eu estou fazendo aqui para mim? Quantos pontos de luz tem? 2, 3, 4, 3 pontos. Beleza. Vou mostrar aqui, galera. Vou desmistificar, né? Rapidão aqui. Vou desligando ponto a ponto de iluminação, tá? Então, fica olhando aqui para mim. Ó, desliguei uma luz. Tira aquela ali, por favor, amor. Ó, o Maite vai desligar a nossa luz principal. Ó, como muda. Agora,
tiramos a nossa luz de fundo. Ficamos só com a luz de recorte, tá? Consegue, ó, a galera do YouTube e Facebook tá vendo muito bem aí, tá? O que seria a luz de recorte, tá? Ela serve de vários motivos. Ela vem ajudando a enfatizar o nosso modelo, a nossa modelo, né? Ela vem ajudar a enfatizar, ela serve muito bem para recorte, como o nome muito bem diz, né? E a ideia dela é estar contra a câmera, né? Contra a luz ali, contra a câmera. Mas ela não precisa necessariamente tá aparecendo na câmera. Então, a galera do Instagram, acredito que tá vendo um flare, né? Porque o Instagram tenta estar compensando bastante. Ali no YouTube eu tô vendo, aparece muito bem somente a minha luz ali de contra, né? Aparecendo o meu cabelo ali, ó. Percebem aqui? Olha meus dedos aqui, olha lá, ó, que legal. A luz de contra, a luz de recorte, pode ser chamada luz de recorte, luz de kicker, luz de contra, né? Luz de efeito, luz de cabelo, né? Ela serve para enfatizar detalhes, né? Que a nossa luz principal não enfatiza, que a nossa luz principal não recorta, que a nossa luz principal não traz volume. Então, quando eu crio isso aqui, parece pouco, né? Parece pouco. Mas quando a gente coloca ponto a ponto de luz para conversar, a nossa fotografia, ela começa a ganhar profundidade. E quando a gente consegue gerar profundidade na nossa fotografia, ela começa a ficar 3D, né? E aí que é a grande sacada ali para quem sabe utilizar o flash a seu favor. Eu posso optar por colocar ou o flash com uma luz recorte. Quem pensa em iluminação, imagina, o cara que entende de iluminação, um cara que sabe como extrair o máximo dessa situação, ele está 10, 20 passos na frente, né? Porque numa situação de iluminação, ele consegue extrair várias situações, tá? Então, vamos lá. Essa luz de recorte, a distância que eu aplico a minha luz de recorte vai influenciar bastante também. Por quê? Se essa minha luz aqui de recorte está muito afastada, aqui nós não temos muita profundidade aqui para trás. Eu acho que tem aqui meio metro aqui, até a parede. Até o final. Aqui a parede. Sim. Meio metro. Então, a gente tem um meio metro para trás. Se eu tenho, sei lá, 2 metros para trás, 3 metros... eu vou alterar em outra característica da minha luz, né? Se eu afasto essa luz aqui, a luz começa a abrir, ó, ela começa a espalhar. E o nome disso é cobertura da luz, né? Então, se eu quiser, por exemplo, delinear muito bem meu ombro, delinear aqui nos meus braços também, né? Eu vou precisar afastar essa luz para que ela comece a expandir e aumentar a área que ela vai influenciar, né? E como é que a gente trabalha isso a nosso favor? Quando a gente afasta, a característica da luz de intensidade também vai mudar, né? Se a gente não alterar a intensidade da luz que tem aqui em cima, ela vai ficar mais fraca, né? Aquela lei do inverso do quadrado da distância. Cara, quanto mais afastar, mais fraca vai ficar, né? E a lei do inverso do quadrado, ela diz que ela vai ficar muito, mas muito, para simplificar aqui, vai ficar muito mais fraca ou muito mais forte. Ela fica o dobro, né? Lei do inverso do quadrado da distância. Então, quando a gente utiliza a iluminação próxima, a gente tem muita intensidade de luz. E aí que eu digo, se a galera souber fotografar com flash a seu favor, né, souber usar o máximo potencial do flash a seu favor, ele vai ter uma grande arma de luz nas mãos, né? Se tem um flash fraco e usa essa luz muito próxima, ele tem muita intensidade de luz, tá? Então, vamos lá. Eu vou adicionar outro ponto de luz agora. Tô com a minha luz de recorte, tá? Agora eu vou adicionar a minha luz aqui, ó, de preenchimento, né? Qual que é o intuito dessa luz aqui? É preencher, tá? Ela destaca também, né? Ela preenche aqui desse lado do meu rosto, né? Se ela estiver apagada, ó, ela é sombra, né? A minha luz principal tá vindo daqui. Se eu ligar essa luz aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse lado aqui, ó, do meu corpo com luzes preenchidas. Porém, eu tenho uma parte aqui, ó, que ele cria um degradê de luz, ó. Tem luz e sombra. E aqui eu tenho minha luz principal. Eu vou desligar essa. Liga essa, por favor, amor, essa luz principal. Vou ligar a luz principal e em seguida eu vou ligar a minha luz aqui de preenchimento. Olha lá, ó. Luz principal, tá? Tá vendo que aqui tem sombra, ó. Agora essa é a minha luz principal. Qual que é a ideia da luz principal? É a luz que vai determinar a mensagem da minha fotografia. Eu preciso prestar muito atenção em qual que é
qual que é a intensidade que eu vou mandar essa luz e o mais importante, a direção que eu vou mandar essa iluminação, tá? Preciso muito prestar atenção nisso, porque vai influenciar diretamente na mensagem. Se eu errar um pouquinho a intensidade da minha luz de recorte, não vou arruinar minha fotografia, né? Se eu errar um pouquinho a direção, não vou arruinar minha fotografia. Mas se eu mandar essa minha luz aqui, principal, se eu errar essa luz, a direção da minha luz, a intensidade dessa minha luz, eu posso arruinar minha fotografia, tá? Ou o contrário também, né? Se eu acertar, eu vou criar, sim, uma luz linda. Então, vamos lá. Vou ligar agora, ó. Aqui. Liguei a minha luz de preenchimento. Percebe que aquilo ali que era tudo escuro, agora ela criou um volume, ó. Luz, sombra, agora é sombra, 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 luz. Então, isso é tridimensionalidade, né? A gente está criando profundidade ali na nossa imagem, né? Está transformando essa imagem, né, em 3D. Agora, mas ainda falta um toquezinho, né? Falta um toquezinho ali de personalidade, que é a nossa luz de fundo, que eu vou ligar agora. Dá uma olhada aqui, olha só. Olha que riqueza, né, de iluminação que a gente tem agora. Cada ponto de luz pensado ali de forma estratégica, né? A enriquecer a nossa fotografia, a enriquecer a leitura, né, dessa Iluminação. Um detalhe muito importante que eu preciso falar aqui: cada situação de iluminação, isso deve ser visto como a base da iluminação, tá? Cada ponto de luz desse tem uma intensidade, tem uma direção, tem uma cor, tem a natureza, né? O que seria a natureza da luz, né? Se aquela luz tem natureza, uma característica de luz de natureza suave ou dura, né? A gente consegue perceber isso pelas sombras. Percebe que aqui no meu rosto, eu tenho bastante... eu estou fazendo com a minha testa aqui, eu estou vendo, ó. Eu consigo ver sombra, né? Eu consigo ver sombra no meu cabelo, bastante textura no meu cabelo também. Na minha blusa aqui, as dobras amassadas, aqui na minha veia que eu tenho saltada aqui, né? E isso é muito rico na iluminação. A gente causar luz e sombra em várias partes da imagem. Então, e quando a gente utiliza disso a nosso favor, em direções diferentes, a nossa imagem fica mais rica. Ponto. Independente do que tu estiver utilizando para fotografar, tu vai criar uma luz linda. Porém, uma luz de fundo como essa aqui, como eu estou criando esse vídeo aqui, né, essa live, ela é absolutamente controlada, né? Ela é absolutamente controlada. Quando a gente pensar numa situação de luz, né, para fazer uma luz na fotografia, a gente nem sempre tem tudo controlado, né? Tem tudo absolutamente controlado, né? Como a minha luz de fundo, né? Muitas vezes a minha luz de preenchimento vai ser um rebatedor, né? Então eu não tenho muito controle daquela luz, principalmente sobre a intensidade daquela luz. Aqui eu tenho um LEDzinho, ó, aqui eu tenho um ring light, aqui eu tenho um octabox, uma lâmpada, aqui atrás eu tenho uma lâmpada com uma gelatina, e o que mais que eu tenho de luz aqui? E em cima tem um LED, né? Tem um LEDzinho quadrado aqui em cima. Então, cada um desses, né, utilizados ali em distâncias diferentes, intensidades diferentes e cores diferentes. Aqui a gente tem uma luz um pouco amarela. Eu vou muda ali no botão de reverter aqui, amor. Ó, olha como mudou, ó. Olha como mudou. Aqui no meu LED de cima ele também troca a cor. Agora é muita mão e subir ali para ajustar. Mas se eu trocar toda a minha iluminação, toda a característica de cor de cada um desses pontos de luz, eu vou ter uma imagem totalmente diferente. Vou ter uma mensagem de fotografia totalmente diferente, tá? Então, é muito legal fazer esse contraponto de luz clara, luz quente, luz fria, né? Luz dura, luz suave. Essa minha luz aqui de cima, ó, a gente não consegue perceber exatamente qual que é a natureza dela, né? Se ela é uma natureza de luz dura ou se é uma natureza de luz suave, né? Porque ela está servindo mais como um recorte, tá? Mas se a gente prestar bastante atenção nas sombras, aí que tá. Quando a gente está trabalhando com vários pontos de luz, a gente tem que entender que uma influencia na outra. Percebe que quando girar o meu rosto para cá, ó, eu vou encaixar minha luz no ponto de luz principal. Eu não perco os outros pontos de luz, mas eu tenho outra mensagem na minha fotografia simplesmente encaixando o meu rosto para lá. Quer ver? Olha lá. Olha como muda a fotografia, tá?
E aqui também muda, ó. Se eu virar o rosto para cá, ó, a minha luz principal é essa aqui, é a luz mais intensa, né? É a que determina a mensagem da minha fotografia. Qual que é o grande erro de quando a gente monta pontos de luz, pontos estratégicos de iluminação, né? Aliás, pontos não estratégicos de iluminação. Não deixar muito claro isso, o que cada luz influencia na fotografia, qual é o papel de cada ponto de luz, né? Então, se eu tenho aqui dois octabox exatamente na mesma intensidade, eu vou estar criando sombras duplas, né? Totalmente desnecessárias. Estou tentando matar aquela luz flat, né? Que é uma luz que não é muito rica. O que é a luz flat? É que não é muito rica em volume, não é muito rica em detalhes, em tridimensionalidade, né? E existe, sim, esquemas de iluminação que a gente não gera volume, que a gente quer zero imperfeição ali, de espinha, né? Qualquer tipo de ruga, tá? Tudo isso ali a gente consegue ajustar na iluminação, né? Se eu mandar uma luz frontal, uma luz paramount, colocar um rebatedor embaixo, que é a famosa luz de beleza, né? Eu vou ter ali, sim, uma luz flat, uma luz que ela não tem volume, ela não tem textura, né? Eu não consigo perceber ali as minhas rugas, né? As minhas espinhas. Então, isso vai influenciar bastante na minha iluminação, que é a luz utilizada na beleza. Muito bom ter lembrado da luz de beleza, né? Que é um esquema de iluminação, a posição que a gente utiliza essa luz, que é muito utilizada, né? Para maquiagem, né? Fotografia de moda, né? Fotografia de retrato fechado ali, para extrair o máximo de detalhes daquela fotografia. Geralmente é utilizado Beauty Dish, né, e utilizado o rebatedor somente para preencher aquelas sombras, para não criar um contraste muito grande de sombras, né, ou também que ajuda o cat light embaixo dos olhos ali, então isso influencia bastante na fotografia. E por que, meus amigos, que as grandes marcas, MAC, outras marcas de Mary Kay, de maquiagem, amor, outras marcas, me ajuda aí, MAC, Mary Kay, Natura, Avon, né? Por que a gente não vê catálogos, não vê fotos de campanhas dessas marcas fotografando com LED, né? As blogueiras usam o ring light, que é uma luz flat, né? Que ela mata todo o volume ali, então ela fica perfeitinho, né? O rosto ali, mas também mata a riqueza daquela iluminação, mata a riqueza de forma alguma, a gente cria tridimensionalidade com uma luz assim, né? Mas por que as marcas utilizam flash para fazer as fotos, né? E não utilizam LED? Isso vem daquilo lá que a gente falou na live de ontem, sobre o IRC, foi ontem que a gente falou sobre o IRC, né? Que é sobre o índice de reprodução de cor. A luz de LED, ela tem um IRC muito baixo, né? O Bento me incomodando aqui. Ela tem um IRC muito baixo, a luz de LED. Ela é uma luz fraca, né? Que eu preciso estar aumentando o meu ISO, preciso fotografar com diafragmas abertos, velocidades baixas, né? E a lâmpada flash, ela extrai muito detalhe, muita riqueza de iluminação. Eu tenho muito controle, tá? De iluminação, tenho muita intensidade de luz e eu consigo trabalhar isso ao meu favor. Galera, cada ponto de luz desse, né? Cada ponto de luz precisa ser pensado de forma estratégica. O que é isso? Por que eu estou mandando essa minha luz nessa intensidade? Por que eu estou mandando essa minha luz nessa cor? Por que eu estou mandando essa minha luz nessa direção, nessa distância, né? O que está influenciando nessa minha iluminação se eu mandar dessa forma, tá? Então, eu vou pegar esses pontos de luz aqui e vou me explicar. Existe um lado certo para a luz principal? Não existe, tá? Não existe o lado. Existe, sim, o conceito da fotografia, né? Você que definiu a tua luz principal ali, como luz principal, quer dizer que ela geralmente é a mais intensa, geralmente é a que está passando a mensagem da fotografia. Sem aquela luz, a fotografia não teria aquela mensagem. Isso é a luz principal. Então, a luz principal pode ser um recorte, né? Quando eu estou utilizando, por exemplo, só a minha luz de recorte, ela é a minha luz principal, né? Se eu quiser fazer uma silhueta de uma gestante, quiser fazer silhueta de um rosto, né? Fazer uma fotografia só de silhueta de alguém fumando um cigarro, tal, aquela fumaça linda saindo, né? É a minha luz principal ali. Sem ela, não teria aquela mensagem da fotografia. Então,
essa é um exemplo clássico de uma luz de recorte sendo usada como luz principal. Ou, por exemplo, eu vou fazer um esquema, vou mostrar aqui para a Maitê, na Maitê, esquemas de iluminação como o Rembrandt, né? Como a famosa luz Rembrandt, o Paramount, né? Borboleta, luz borboleta. Então, várias situações de iluminação que podem ser utilizadas como luz principal, né? É ela que vai determinar ali a mensagem da nossa fotografia. A luz principal também pode ser chamada de key light, né? A luz-chave ali da nossa fotografia. Como eu já disse, sem ela, não tem a nossa fotografia, não tem aquela mensagem. Beleza? Silvia Soares, nossa aluna. Qual seria o efeito se utilizar um ponto em cima e outro atrás? Um ponto em cima, aqui, como esse, e um ponto atrás? E outro atrás. Vamos mostrar para ela aqui, ó. Desligando aqui e desligando aqui. Aqui, ó. Eu não sei se ela tá vendo no YouTube. Esse é o efeito, ó. Dá pra ver bem. Uma luz em cima e uma luz atrás, tá? Vou mostrar, por exemplo... Eu vou apagar esse aqui para mostrar. Só essa aqui, ó. Olha lá, ó. Nossa luz lateral. Olha lá, galera, ó. Vou desligar... Ah, não vou desligar o microfone, senão... Olha lá. Tá vendo aí? Mostra aí para ele. Ó, isso aqui é uma silhueta, ó. Eu vou ficar de lado. Olha, quando utilizar uma silhueta, uma luz de fundo como luz principal, né? Vou virar para cá. Olha lá, ó. Opa, apareceu minha luz. Para aí. Deixa eu virar para cá. Aqui. Parece bem, hein? Parece. Olha lá, ó. Silhueta, ó. Sacou? Aqui uma gestante de lado, né? Uma luz pro fundo, uma luz principal, ó. Aqui aparece a silhueta, ó. Beleza? Então, só minha luz de fundo. Amor, coloca agora só a luz principal, por favor. Eu vou trazer a Maitê aqui, vocês vão entender melhor, que daí eu fico mexendo nas luzes, tá? Vamos lá. Beleza. Olha lá, tudo preto, tudo preto. Vamos colocar a nossa key light. Key light, a luz principal, né? Deixa eu tirar aqui. Olha lá, ó. Sacou? Olha aqui. Essa luz ali, ó, é a nossa... Amor, acho que vou tirar aqui para não quebrar. Tá. Aqui, beleza. Amor, fica com o rosto bem retinho, tá? Tá. Vou trazer o microfone para cá, porque é eu que tô falando mesmo. Estão ouvindo bem aí, galera? Manda aí se tá ouvindo bem, tá? Eu vou me afastar um pouquinho. Aí, beleza. Olha só. Então percebe a Maitê, tá? Olha como vai mudar essa iluminação. Cara, eu queria que vocês entendessem como tá essa luz. Ela tá lateral a Maitê aqui. Não sei se eu mexer, eu vou... Acho que eu vou... Enfim, tem um octabox aqui, ó. Tá? Tem um octabox aqui lateralmente. Eu não consigo mostrar, porque aí o cabo vai esticar e eu vou perder a conexão aqui com vocês, tá? Então, olha só. Uma luz lateral ali para Maitê. Como que a gente pensa nessa fotografia se não fossem as sombras, né? Olha bem para frente lá, amor. Ó, as sombras que vão determinar que iluminação é essa. Então, percebam que aqui tá rebatendo um pouquinho, né? Tá rebatendo ali aqui, né? Na parede, ó. Tá voltando. Eu quero deixar o rosto dela ali, ó, bem escuro. Olha como mudou, ó. Eu tô bloqueando essa luz ali que tá chegando na Maitê, ó. Tá? Então, fica com o rosto... Agora, se eu pedir pra Maitê girar um pouquinho o rosto pra luz, olha como muda a luz, galera. Simplesmente, né, pedindo para ela modificar o rosto, o encaixe da luz. Essa é a luz encaixada. Baixa o rosto. Ergue bem o rosto. Bem lateral o rosto agora, tá? Agora bem para frente o rosto agora. Olha lá, ó. Olha como muda, tá? Então agora eu vou tirar, ó. Aqui eu coloquei o rebatedor preto do lado dela. Eu vou tirar, olha lá, ó. Olha para frente, amor. Isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o rebatedor na parte prata. Simplesmente colocar do lado aqui, ó. Olha como muda essa iluminação, tá? Então eu vou tirar o rebatedor, ó, e coloco o rebatedor. 2 pontos de luz, certo? Então olha só. 2 pontos de luz usando 1 ponto de luz, né? Uma fonte, uma luz na sua fonte original, né? Que é o octabox lateralmente, e a outra a gente utilizou rebatendo, ganhando ali mais 1 ponto de luz na nossa fotografia. Agora eu vou adicionar a luz de recorte lá. Acho que tem que ser tu, amor. Tem que ligar ainda. Aqui? Quem perguntou foi o Leonardo. Isso? O quê? Do recorte? Ai, agora eu não vou... Tá, então olha só. Vou mostrar aquela situação, como utilizar no ensaio externo, né?
Tem milhões de possibilidades para a gente utilizar uma luz de recorte no ensaio. Então, imagina que essa luz está pegando na Maitê aqui, ó. Imagina que essa luz está pegando na Maitê, é a luz do sol, né? Tu está fotografando lá e tu girou a tua modelo ali de costas para o sol. Mas o que acontece? Ficou com o rosto escuro, né? O rosto da modelo está escuro. Como que a gente ajustaria isso de forma muito prática, para a gente ganhar um ponto de luz sem que eu precise ter um outro ponto de luz, né? Muito rápido para a gente conseguir consertar isso, né? Mas a gente vai ficar refém do sol. Vou mostrar aqui de cara como que é. Então, olha só. Imagina a luz lá do sol, né? Olha lá, ó. Conseguem ver, ó? Eu tô com o meu rebatedor, olha o rosto da Maitê. Eu tô com o meu rebatedor de frente para a Maitê, ó. Eu ganhei um ponto de luz sem ter um ponto de luz. Eu peguei o rebatedor prata e joguei. Só que o que acontece quando eu faço isso? Eu tô ficando refém da luz do sol. Se eu usar o rebatedor para me ajudar, ó, eu tô simplesmente replicando a luz do sol, mandando aquela luz ali, né, na cor que vem aquela luz, e eu tenho que me moldar para a direção que vem aquela luz. Eu não tenho muito controle de iluminação. Se eu utilizar um flash, eu posso colocar o meu ponto de luz de forma extremamente estratégica ali. Então, imagina que eu vou colocar meu flash. Vou colocar aqui o meu flash, ó, aonde eu quiser, tá? Vou puxar aqui minha luz. Peraí. Aqui, ó. Então, galera, vamos supor que antes eu dava com rebatedor, né? Refém do sol, refém da minha iluminação do sol ali. Então, agora eu vou adicionar o meu flash. Dá uma olhada ali na Maitê. Olha lá, ó. Então, foi o Leonardo, acho que perguntou, né, como utilizar a luz de recorte num ensaio externo. Essa é uma opção. Imagina lá que tem a luz do sol pegando nas costas dela, tá? E mandei a minha luz minha luz do flash exatamente como eu quero, na intensidade que eu quero e na posição que eu quero. Beleza? Então, essa é a grande sacada. A gente colocar a luz aonde a gente quiser, na intensidade que a gente quiser, na natureza de luz que a gente quiser também. Então, eu não fico refém da luz do sol, né? Eu não fico de forma alguma refém da luz do sol. Então, outra situação que a gente pode fazer é simular a luz do sol. A gente pode simular a luz do sol. Como esse luz recorte no rosto da Maitê está simulando a luz do sol. Por quê? A gente sabe que a luz do sol, ela tem uma intensidade de luz dura. Geralmente, a gente pensa em luz do sol com bastante luz, né? Mas ela muda durante o dia. A luz do sol, ela pode ser mais ou menos intensa, né? Ela pode ser, lá no nascer do sol, uma luz mais laranjada, né? No meio do dia, ela fica uma luz mais branca, e lá no final do dia, ela volta a ficar mais amareladinha e laranjada também, né? Então, essa é como a intensidade da luz do sol funciona. Ela muda a cor da luz do sol também. Então, quando a gente utiliza disso a nosso favor, a gente está sempre ganhando um ponto de luz trabalhando com flash a nosso favor, tá? Se a gente souber extrair ao máximo dessa situação de iluminação, a gente faz do limão uma limonada, né? Utilizando a luz do sol a nosso favor. Então, vamos supor que eu vou fazer... vou desligar o meu sol agora lá. Eu tenho a opção também, galera, de simular. Olha como eu coloquei uma gelatina. Dá uma olhada na gambiarra ali, ó. É uma gelatina, um papel celofane com uma lâmpada, tá? Dentro de uma lâmpada. Então, olha só. Essa luz que dá para Maitê aqui, ó, ela tá totalmente frontal a ela. Ela tá aqui, ó, para cima do rosto dela, tá? Para cima do rosto da Maitê, bem próximo do rosto da Maitê. Olha bem para frente ali, amor. Ó. O que eu vou fazer agora? Mostra como tá o óculos assim, tá, amor? Vai mostrando com a tua mão. Ela tá assim, tá? Tipo assim. Só que assim, ó. Assim. Isso. Frontal, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou girar meu óculos, ó. Agora ele tá assim. Olha lá, ó. Vocês conseguem ver aí? Ele tá bem assim, ó. Agora, eu vou até erguer um pouquinho aqui. Ele tem um grid também, né? Tem um grid, para que serve o grid, né? Ele direciona a luz, né? Ele direciona a luz. Dá uma olhada nessa luz aqui. Olha o rosto da Maitê. Ó,
Tá bem de cima. Bem de cima. Agora baixa um pouquinho o rosto, amor. Ó, percebe que só na direção da luz, só na direção da modelo, a gente não deve pensar na nossa iluminação somente na iluminação, mas também como ela vai incidir no que a gente está fotografando, né? Então eu estou mandando, mostra como está a luz ali, amor, assim. Bem de cima. Se eu, para quando a gente utilizar essa luz, utilizar ela de forma mais rica possível, baixa um pouquinho, amor, ó, eu vou pedir para ela só erguer um pouquinho o rosto. Olha lá como muda. Rosto um pouquinho para lá. Olha lá, ó. Ergue bem o rosto agora. Olha lá, ó. Olha que luz linda, tá? Vou mandar essa luz aqui, ó. Agora na frente do rosto dela. Vou trazer para frente. Tá assim. Como eu tô com um grid, ó, tá bem assim, né? Só que eu trouxe para frente dela. Acaba que incide pouca luz. Só de eu girar essa luz direcionando para o olho dela, começa a prestar atenção no olho dela lá, ó. Olha lá, ó. Tá virando, tá assim. Olha como a gente ganha volume de luz, né? Consegue ver a luz e sombra, tá? Agora eu vou trazer essa luz aqui, ó. Eu estou um pouco limitado no meu espaço. Vou tentar aqui. Aqui, ó. Vou trazer essa luz para um lado do rosto dela aqui, tá? Trazer para um lado do rosto dela. Olha bem para frente lá, amor. Estou meio bem limitado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o peso. Só um pouquinho, galera. Vou tirar o peso e vou tirar daqui também. Que daí eu acho que vai facilitar. Do tripé. Vamos lá. Olha o rosto da Maitê bem retinho, tá? Eu vou mandar essa luz aqui, ó. Olha ali no rosto dela, tá? Olha bem pro rosto dela. Consegue perceber que ela tá ganhando luz ali do outro lado do rosto, né? Tá causando um triângulo de luz ali, ó. Eu tô a 45 graus, ó. A partir do momento que eu começo a trazer essa luz mais lateral, ó, eu crio outra situação de iluminação, ó. Tá indo pra trás. Bem lateral, ó. Bem lateral o rosto dela. O rosto bem pra frente, amor. Essa luz é chamada split light. Essa luz é uma luz bem dramática, né? E depende de como a gente utiliza o rosto da modelo, ela fica ainda mais dramática. Essa é a forma mais dramática para a gente trabalhar com split light, que é a luz totalmente lateral. Agora a Maitê vai girar o rosto encaixando na luz do split. Olha que luz linda. Olha que coisa linda. Isso aqui é praticamente uma fotografia pronta, tá? Ergue um pouquinho o rosto, Maitê. Agora eu vou seguir o nariz dela lá, ó. Olha lá, ó. Olha que lindo isso, ó. Vou jogar um pouquinho para trás, ó. Virando um recorte. Estão vendo isso? Encaixa para lá, amor. A luz. Lá. Isso. Olha lá, ó. A luz está vindo de trás ali, ó. Praticamente virando um recorte. Agora a Maitê vai girando devagarinho o rosto para frente. Olha lá, ó. Consegue perceber? Opa, foi muito. Volta. Aí, ergue um pouquinho o rosto. Lábio. Olha lá, galera. Somente delineando o corpo dela com a direção da minha luz e com um ponto de luz. Vou pegar essa minha luz e vou jogar totalmente de cima. Ergue um pouquinho o rosto, lateral como estava. Olha lá. E se eu pegar a minha luz 45 e encaixar aqui? Olha como muda a minha luz. Agora eu vou trazer a luz para o outro lado, tá? Para o outro lado ali. Olha lá, galera. Vou mandar para o outro lado do rosto dela. Agora vai ficar muito mais claro. Agora tem mais liberdade para o rosto bem para frente, amor. Olha aquele triângulo de luz no rosto dela, tá? Quem perguntou foi a Tatiana, né? Sobre o lado da luz principal. Antes eu fiz essa minha luz aqui dessa forma, né? Só que do outro lado. Agora eu vou fazer minha luz desse lado aqui. Eu posso mandar só a luz de cima aqui como recorte também, ó. Olha só. Conseguem perceber? Só o ombro dela sendo delineado ali. Posso mandar a luz bem frontal a ela. Olha como muda a característica do rosto dela, tá? Vou mandar essa luz bem frontal, ó. Bem frontal. Se eu baixar mais um pouquinho, ó, ela vai mudando. Agora eu vou subindo devagarinho essa luz, tá? Olha como vai alterando, o rosto dela vai alterando, né? Consegue perceber? Como é que a gente faz para criar uma luz dramática, né? Eu crio sombras, eu não tento matar todas elas. A gente fazendo dessa forma, eu estou matando a luz, né? Matando praticamente todas as luzes ali, todas as sombras. Quando eu jogo para cima, ó, eu estou ganhando tridimensionalidade na minha imagem. Beleza? Então, olha só. Vou adicionar ali. Adiciona um fundo ali, por favor, amor. Aqui, ó. A direção que eu for mandar a minha luz aqui, ó, percebe que eu estou bem próximo a Maitê, né? Estou muito próximo ali. Olha bem na câmera lá, amor. Ó.
Isso aqui é o Cat Light, ó. Quando a gente consegue ver o desenho o desenho da luz nos olhos dela, vai alterar muito o Cat Light. Os olhos dela vão... aquele brilho do olho dela, ele vai definir ali qual é a luz principal que a gente utilizou, né? Estou mandando bem frontal a ela aqui, tá? Agora eu vou pedir para a Maitê acompanhar a luz, tá? Lateralmente aqui. Olha lá, ó. Olha que foto linda, galera. Segurou, segurou, segurou. Isto. Agora eu vou jogar para cima e ela vai acompanhar a luz, tá? Agora eu vou alterar a distância da minha luz, tá? Olha só, estou na mesma direção, eu estou alterando a distância. Olha como mudou a fotografia. Então, olha só. Eu vou afastar essa luz, ó. Olha só, olha que luz linda, tá? Encaixando no rosto da Maitê ali. Beleza. Agora eu vou afastar essa luz, vocês vão ver como vai mudar. Vai mudar a intensidade da luz, ó. Vai mudar a cobertura da luz, tá? Olha como muda essa luz aqui, tá? E a natureza da luz também muda. Por quê? Porque a gente está afastando essa luz, ela está abrindo mais. Então, antes era concentrado, ó. Aqui é concentrado. Quando a gente afasta, perde a concentração e começa a mandar luz para outros lugares, né? Isso, quando a gente está fotografando em estúdio, influencia bastante. Eu estou muito próximo aqui da Maitê, ó. A Maitê está barrando a luz. Rosto um pouquinho para cá, amor. Olha lá, olha que coisa linda, galera. Olha que foto linda, tá? Vou mandar agora... se eu mandar essa luz totalmente frontal, ó, só frontal, é que aqui eu não consigo baixar mais por causa do... Tá pro Instagram, peraí. E se eu mandar a luz de qualquer jeito, ó, olha só que coisa estranha, tá? Olha só. Só tô mandando luz para Maitê, tá? Olha só. Olha que fotografia estranha. Simplesmente, né, pelo fato de eu não pensar como eu tô mandando na direção da minha luz. Ou então, pior, só direcionando o flash de qualquer lugar, né, de qualquer direção, né? Eu perco intensidade de luz, né? A minha luz começa a ficar dura, começa a perder o controle. Isso que eu estou com um modificador de luz grande aqui para ela, né, para a Maitê. Então, a partir do momento que a gente ganha controle de iluminação, ó, controle ali, ó, de intensidade de luz, tá? E aquela luz de baixo, é bonita a luz de baixo, aquela luz de terror, não costuma encaixar muito bem como luz principal. Olha como muda o rosto da Maitê. Parece outra pessoa. Simplesmente adicionando a minha luz de baixo, jogando a luz de baixo. Nunca devo utilizar a luz de baixo? Não é bem por aí. Tem as situações que eu utilizo a luz de baixo, né, para a gente ganhar cat light, ganhar ali um desenho nos olhos e também usar ela como luz de preenchimento. Ela sendo usada como luz principal, geralmente vocês vão encontrar em filme de terror, né? Filme de terror, a gente vê essa luz de baixo gerando aquela sombra indesejada. E por que ela é indesejada? Porque ela não agrada nossos olhos. A gente nasceu e viveu a vida inteira vendo a luz se propagar de cima para baixo, né? Não é porque eu não tenho como reinventar a roda. Não é porque eu vou mandar a luz de baixo ali, criei um esquema de iluminação novo, vou usar isso, é minha linguagem. Pode ser a tua linguagem, pode usar dessa forma, mas não é natural aos olhos. A gente nasceu a vida inteira, viu a luz sendo propagada de cima para baixo, a luz do sol vindo de cima para baixo. Agora eu vou afastar a minha luz aqui, ó. Percebe que o fundo começa a perder impacto? Porque eu estou mandando luz para modelo e para o fundo. Agora, se eu direcionar a minha luz, ó, olha lá, ó, estou direcionando a minha luz para a Maitê, ó. Percebe que o fundo altera também? Uma luz influencia na outra, tá? Uma luz influencia na outra. Então, eu vou colocar de volta aqui e vou mostrar o cat light como preenchimento, tá? Vou só mostrar mais isso. Olha lá, rosto para frente lá, amor. Uhum. Beleza. Então, a nossa luz Paramount, luz frontal para a Maitê ali, tá? Olha bem no meio da câmera ali, amor. Tá. Agora eu vou tentar não derrubar a câmera aqui. Vou adicionar, galera, um rebatedor aqui na Maitê. Embaixo da Maitê, um rebatedor. Olha os olhos da Maitê ali. Tu vai ter que empurrar, amor. Pode dobrar ele. Pode dobrar. Isso. Olha os olhos da Maitê ali, galera. Olha bem para frente. Olha lá, ó. Conseguem perceber? Quanto mais eu direcionar a minha luz pro rebatedor, mais vai aparecer o cat light. Olha só o olho da Maitê. Fica olhando bem retinho para a lente aqui, amor. Olha lá, ó. Tá? Agora, esconde e puxa o rebatedor para tirar o cat light, amor. Para onde? Só para esconder ele. Tá. Peraí. É que ele é muito grande. Peraí que eu vou fazer uma coisa. Segura aí que eu vou... O espaço está limitado e ele é muito grande.
Vai, bota o rebatedor ali. Coloca o rebatedor. Eu vou tapar o rebatedor, tá, galera? Coloca ali o cat light, lindo. Ó, eu consigo ver muito bem aqui, tá? Se eu aproximar, tem como eu aproximar aqui? Tem. Deixa eu aproximar aqui. Só não luta. Olha aqui o olho dela, galera. Galera que tá no YouTube. Ai, o Beto vem mordendo aqui. Ó. Olha bem pra frente lá, amor, tá? Olha o cat light nos olhos dela ali, ó. Conseguem perceber? Olha o brilho em cima, tá? O brilho em cima e embaixo dos olhos dela. Agora eu simplesmente vou tapar esse cat light aqui, ó. Olha só. Tapa ali, amor. Ó, a cobertinha do Bento mesmo. Ó, olha só, galera. Olha como muda a fotografia. Agora tu vai só tirar rapidão, amor. Tira a tua linha ali. Olha lá, ó. Voa lá. Um detalhe de iluminação. Se a gente utilizar ela a nosso favor, e isso eu posso utilizar em qualquer situação de iluminação, né? Se eu souber utilizar isso a nosso favor. Olha quem apareceu que eu tô vendo ali, ó. Silvia Ramos, minha tia querida. Beijo, tia. Saudade. Beijo, tia. Beleza, pode tirar o... E pode voltar agora para os bastidores. Muito obrigado, nossa modelo. De nada. Que bom que vocês curtiram, galera. Tô muito feliz de saber que vocês gostaram da live de hoje. Mas é muito importante falar que essa é a base da iluminação. A base. Quando eu falei aqui que luz é luz, eu estou me referindo a qualquer situação de iluminação, eu tenho que interpretar dessa forma. Qualquer situação de iluminação, eu preciso pensar qual é a cor dessa luz. Cara, mas é muito complicado. Não é. Quando a gente começa a pensar de forma individual, as coisas começam a facilitar para nós. Começa a facilitar. Ó, mudei a direção da luz aqui, tá? Eu vi que ela estava um pouquinho... O meu olho, ele tem... inclusive isso influencia bastante, tá, galera? Por que eu digo que não é receita de bolo? O olho da Maitê não é para dentro como é o meu. Então, quando eu mando a luz um pouco mais de cima ali, na Maitê encaixa perfeitamente. E em mim, cria tipo um olho de panda ali, ó. Olha lá, ó. Consegue perceber? Ó, tem meu olho um pouco para dentro, ó. Então, eu mudo um pouquinho, ó, a direção aqui da minha luz, ó. E vou lá. Resolvi. Cara, eu mudei isso aqui. Tava aqui e fiz isso aqui, ó. Resolveu a fotografia. Então, quando a gente pensa de forma individual em cada ponto de luz, a nossa fotografia começa a ficar mais rica, mais rica, mais rica. E detalhe, a gente consegue resolver cada situação de iluminação de uma forma diferente, né? Extraindo aquilo ali como como se fosse planejamento, como se fosse alguma coisa que tu tem ali como vantagem, ao invés de desvantagem, né? Um sol lá, um sol torando e tal. Cara, se o cara entender de iluminação, entender como posicionar a luz do sol a teu favor, isso vai ser um grande aliado ali dentro do teu ensaio, dentro da tua fotografia. Beleza? E é isso que eu mostro lá dentro do Poder do Flash, né? Qual que é a ideia lá? A gente monta muitas aulas, são mais de 80 aulas práticas, né? E a gente se coloca em diversas situações de iluminação e mostra passo a passo como resolver essa situação de iluminação, né? Em ambientes externos, em estúdio, né? Fotografia de retrato, em fotografias internas, em locações vinícolas, enfim, são milhares de situações que a gente pode tirar a nosso favor ali, usar o flash a nosso favor para criar uma fotografia rica e uma luz linda. Beleza? Cada live aprendendo uma coisa nova. Que incrível. Que bom, Mila. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber que você está curtindo. De verdade. A gente prepara um conteúdo massa, né? Sem mimimi, mostra exatamente como são as coisas, como que é a luz, como posicionar a luz, né? E espero que vocês apliquem. Aplica aí, galera, esses esquemas de iluminação que eu mostrei aqui e manda lá os resultados. Beleza? É isso aí. A Tatiana falou sobre... A Tatiana disse assim, Yuri, que está dando... problema entender que a luz vai muito do tema, o motivo que você quer passar na fotografia. Exatamente. O que a gente quer passar com a mensagem, a nossa grande aliada ali vai ser a iluminação, tá? Trabalha com a luz do fundo, resolve a tua luz do fundo e depois coloca lá teu tempero com a tua luz do flash, tá? Sem o flash, tu não consegue fazer isso. Desculpa, foi mal aí para quem só fotografa com luz natural. Quem só fotografa com luz natural, se contenta ali com a luz do sol e sendo escravo da luz do sol, tá? Quem trabalha com flash, utiliza a luz do sol a teu favor, utiliza a luz do flash a teu favor para criar uma fotografia foda.
Beleza? Boa noite para vocês, galera. Muito obrigado de coração por estarem nos acompanhando aí. Espero que eu esteja conseguindo retribuir essa atenção de vocês, tá? A intenção é muito boa. Coloque em prática, eu tenho certeza que vai dar boa. Beleza? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.